Então, galerinha, vocês estão me ouvindo? Sim? Que não aparece para mim aqui se eu estou falando ou não. Ah, vamos de mais uma semana de quarentena, né, galerinha? Passou tão rápido esse ano, né? Parece que ah, foi ontem que a gente estava na virada do ano lá e tudo mais, e essa quarentena tá bagunçando tudo, né? A gente acaba perdendo a rotina, não sabe mais quando que é segunda, quando que é sexta, né? Ah, mas vamos lá, então. A gente vai começar uma nova série agora, né? Que, então, lembrando, a gente começou o ano com aquela série que falava sobre o ponto de vista, né? E tudo mais. O ponto de referência, aliás. E daí depois a gente deu sequência falando sobre a série que era Fora de Foco, né? Que a gente falou, que foi quando a outra vez que eu falei sobre quando a gente tira o foco de Deus, né, e começa a focar em outras coisas, né, e como a nossa visão pode parecer embaçada, né. E agora, na última sexta-feira, a gente terminou a série sobre as fake news, né, sobre as mentiras que a gente acredita e as mentiras que são pregadas e que outras pessoas passam para a gente acaba acreditando como se fossem verdades, né? Enfim, a gente teve uma série inteira sobre isso agora, né? E agora a gente vai falar sobre o reflexo, né? E a ideia dessa série é a gente entender sobre a nossa identidade, né? Nós como cristãos, né? Filhos de Deus, né? No caso, a gente vai falar sobre a identidade de quem se converteu, de quem acreditou, entregou sua vida para Jesus e acreditou que ele é o nosso Salvador e tudo mais, sobre a identidade que a gente tem nele, né? E sobre como outras coisas podem ofuscar isso, né? Então, entrando mais nesse tema, vocês certamente já devem ter ouvido alguma vez a expressão, tipo, filho de peixe, peixinho é, ou se não ouviram essa, talvez vocês já tenham escutado que a fruta não costuma cair longe do pé, né? Essas e outras expressões, elas se referem aos traços de personalidade que a gente acaba puxando, né, dos nossos pais por conta da convivência diária com eles, né? Uh, Sejam esses traços positivos ou negativos, é muito comum mesmo a gente desenvolver esses aspectos da nossa personalidade, né, baseado no que a gente observa de quem nos cria, né? E isso é comprovado cientificamente, inclusive, né, de que uma criança tende a imitar tudo que ela vê, assim, né? Inclusive a fala, a criança só começa a falar porque ela escuta as outras pessoas falando e com isso ela acaba associando os fonemas e tudo mais e com isso ela começa a falar, né? E a mesma coisa vale para quem eventualmente foi criado por avós ou por algum tio ou tia, não importa. Desde criança a gente vai tentar imitar algumas características das pessoas que são referências para nós, né? Quem me conhece mais de perto, né, sabe da minha luta com a falta de paciência em certas ocasiões, né? Então, isso é um exemplo de uma característica ruim que eu acabei puxando dos meus pais, né? Eles são pessoas pacientes, mas assim, quando estressa eles até aquele ponto, eles perdem a paciência e daí eles sim explodem, né? E eu sou igualzinho, assim. Por outro lado, né, um traço positivo que eu herdei deles é o cuidado com as pessoas ao redor, assim, né? Sejam amigos, parentes e tudo mais. Eles têm muito essa questão de cuidar de quem está em volta, assim, né? E me espelhando neles, eu puxei isso também, né? De ter o cuidado e o amor ao próximo, né? A moral da história, né, é que a convivência molda a nossa personalidade mesmo sem que a gente queira, né? Mas vocês já pararam para pensar no que aconteceria se a gente tentasse desenvolver a nossa personalidade a partir daquilo que a gente realmente foi criado para ser? Porque hoje em dia existe aquela frase, né? Seja você mesmo, que a gente ouve assim aos montes por aí, né? Os amigos nos dizem isso, né? Os influenciadores no Instagram, no YouTube, fazem vídeos e mais vídeos sobre isso, né? E sobre esse tema, né? E o que eles sempre passam é a ideia errada
de autoconhecimento, né? Ou a ideia errada da busca pelo autoconhecimento. Como a gente viu algumas semanas atrás sobre o nosso coração, né? Ele é completamente enganoso, né? Quando a gente estava ali vendo a série das mentiras, das fake news, né? Se a gente confiar em nós mesmos, né? Se confiar no nosso coração, o resultado vai ser catastrófico, né? O nosso coração, ele cria as mentiras que são tão presentes no nosso dia a dia que a gente acaba tomando aquilo como verdade, né? Como a gente falou algumas semanas atrás sobre as verdades que nós mesmos criamos, né? E sobre sobre as mentiras que nós mesmos criamos e acabamos tomando elas como verdades, né? Quando a gente escuta e segue o que esses influenciadores falam sobre, seja você mesmo, busca te conhecer e tudo mais, a gente acaba inconscientemente deixando as outras pessoas determinarem o modo como a gente age, pensa, fala ou até mesmo como a gente parece, né? Como nós parecemos, né? A verdade absoluta sobre isso tudo, né? É que quem já entregou a vida para Jesus, se arrependeu dos pecados, confiando que Cristo é o nosso Salvador e que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, né? Essa pessoa é considerada filho de Deus, né? E é a partir dessa certeza que a gente deve construir a nossa personalidade e tudo mais, né? A gente não deve deixar que o mundo nos diga, um pouquinho mais para frente, depois que a gente lê o texto que a gente vai ler aqui agora, a gente vai falar sobre isso, né? De que a gente não deve deixar o mundo ou o que o que está ao redor da gente, né? Definir quem a gente é, né? Porque a gente já tem essa definição de quem nós somos na Bíblia, né? Nós já temos isso, nós só precisamos ter sempre isso na nossa mente, né? Para que a gente não esqueça disso, né? Então, bora ler um pouquinho justamente sobre o que a Bíblia tem a nos ensinar, né? Em uma dessas passagens escritas pelo apóstolo João, né? O texto está lá em 1 João, né? Capítulo 2, versículo 28, tá? Então, vão abrindo aí. E vai do versículo 28 do capítulo 2 até o versículo 3 do capítulo 3, tá? E só para vocês entenderem um pouquinho o que estava acontecendo, né? Naquela época, João vai escrever essa carta, óbvio que ela se aplica, evidentemente ela se aplica até hoje, né? Mas ele escreveu naquela época para os seguidores de Jesus, né? Que tinham esquecido quem eles eram, né? E estavam no pecado, estavam tendo uma vida completamente pecaminosa, assim, né? Estavam perdidos e eles estavam perdidos porque eles estavam seguindo as orientações de falsos mestres, né? Para que fique um pouquinho mais atual essa questão dos falsos mestres, né? A gente pode substituir essa palavra pelos coaches de Instagram que existem por aí, né? Ou pelos influenciadores, né? Que eu comentei um pouco atrás também, ou até mesmo pelos tão denominados coaches gospel, né? Que foi uma expressão que o Tim falou ali, eu achei muito boa também, que eles pregam falsas mensagens sobre Jesus, né? Sobre o Evangelho e até mesmo sobre nós mesmos, né? Então João escreveu essa carta, essa passagem, digamos assim, né? Essa epístola, ordenando que eles vivessem de uma maneira santa, né? Parecidos com Jesus. E como é que é essa vivência de maneira santa, né? É viver parecido com Jesus, né? Parando de pecar, né? E não só parando de pecar, mas se afastando do pecado, né? Vivendo longe do pecado, né? E para que isso acontecesse, né, João fez questão de lembrar eles da verdadeira identidade deles, né? Então, bora ler ali em 1 João, deixa eu abrir aqui, a partir do versículo 28 do capítulo 2. Diz assim, ali no versículo 28, ele começa falando ali os filhos de Deus, né? Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, aqui ele já está falando um pouco sobre como a gente pode saber que a gente é filho de Deus, né? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus.
que o que de fato somos. E para quem estava ligado aí, foi esse o versículo que eu comentei ontem nos stories do Up Teams, né? E é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhinhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem a esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. João está falando aqui basicamente sobre a nossa identidade, né? E a primeira verdade que a gente pode tirar sobre isso tudo é que a gente, né? Opa, aí. Você que entregou a sua vida para Jesus e que confia nele e que acredita nele como teu Salvador, tu é um filho de Deus, né? No caso, quem fez isso já, quem já teve essa experiência de entregar a vida para Jesus, é considerado filho de Deus, né? E essa é a maior verdade sobre os cristãos, né? E isso ninguém pode tirar dos cristãos, né? Mas acontece que às vezes é fácil da gente esquecer isso, né? Quando Deus parece estar distante, e aqui eu digo só parece mesmo, né? Porque é apenas a nossa percepção agindo, né? Porque Deus nunca está distante, né? Deus está sempre com a gente, né? Mas às vezes a gente pensa que Deus está longe, né? Por conta de algumas situações que acontecem, né? De repente as coisas não estão indo como a gente gosta, e daí a gente costuma pensar que Deus nos abandonou, mas isso é uma mentira, né? É uma das mentiras que nos tentam empurrar, né? Goela abaixo, que com certeza não é verdade, né? É pela palavra, né? É mentira, né? Deus está sempre com a gente. E essa questão de a gente ser filho de Deus continua sendo verdade e sempre vai ser, né? Ser filho de Deus significa que ele nunca vai nos abandonar, então a gente pode ter essa certeza, né? E também significa que ele se agrada das nossas vidas, né? Que ele deseja ter um relacionamento com a gente e que ele nos transforma de acordo com a sua palavra, né? Na medida que a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com ele, né? É fundamental a gente compreender e gravar bem essa verdade, porque quanto melhor a gente entender isso, mais vontade a gente vai ter de nos aproximar e de passar tempo com o nosso pai, né? O nosso verdadeiro pai, né? Então essa é a primeira verdade sobre isso tudo, né? Que a gente é o filho de Deus, né? E a segunda verdade é que Deus molda a nossa identidade, né? Esquece aquela coisa de tentar te conhecer para confiar no teu coração, ou esquece aquela coisa de tentar ser parecido com um youtuber, ou com um influenciador do Instagram, ou com alguém que tu goste lá, um ator, uma atriz, algum famoso. Esquece essa, porque a nossa identidade deve ser moldada, a gente deve deixar Deus moldar a nossa identidade, né? Lembra daquilo que eu falei lá no início, né, sobre como a gente desenvolve características parecidas com as pessoas que a gente mais passa tempo, né? A mesma coisa acontece com Deus, né? Quanto mais tempo a gente passar com Ele, mais parecido com Ele a gente vai ser, né? E isso é bem fácil de notar. Tu consegue notar muito claramente na vida de uma pessoa quando ela está muito próxima de Deus, assim, porque isso vai acabar refletindo nas atitudes dela, né? Ela vai estar mais mansa no falar, ela vai estar mais paciente para ver as necessidades dos outros e tudo mais. E várias outras coisas que são características da vida de Jesus que a pessoa vai incorporando à medida que ela passa mais tempo com Deus, né? A partir do momento que ela vai se aproximando mais de Deus, né? Faz sentido, né? Porque se a gente cria gosto parecido com os nossos amigos da infância pela convivência, né? Por que a gente não pode também se aproximar mais de Deus, né, para acabar valorizando o que ele valoriza, né, e amar o que ele ama, né? Para o mundo isso com certeza não faz sentido nenhum. Mas a gente precisa lembrar que foi Deus quem nos criou e não fomos e que a gente não foi criado para esse mundo, né? Então a gente tem que deixar o verdadeiro criador moldar a nossa personalidade, né? E não o mundo, né? Não devemos deixar o mundo, né? Porque quem nos criou foi Deus e a gente foi criado para ter uma identidade nele, né? Então a gente tem que deixar que ele molde a nossa personalidade, né? E simplesmente parar de acreditar nas falsas promessas que a galera
solta aí na internet, né? E esse livro de 1 João ali, ele é bem conhecido pelo conteúdo que ele tem, que ele possui ali, né? Se vocês tiverem um tempo depois, eu super recomendo a leitura dele, para quem não leu ainda, né? E um pouquinho antes ali da passagem que a gente leu, ali na metade do segundo capítulo, João fala que a gente não deve amar o mundo, porque e nem o que existe no mundo, né? Porque se a gente amar o mundo, o amor de Deus não está na gente, né? E isso se relaciona muito com a passagem de Paulo lá em Romanos 12, né? Quando Paulo escreve que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, né? Mas que a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E a gente foi criado para isso, a gente foi criado para experimentar a perfeita vontade de Deus, né? E quando a gente entende isso, é que a gente encontra a nossa verdadeira identidade, né? É aquela identidade que nos molda conforme Cristo viveu, né? E não conforme o que o mundo diz. Com toda certeza, é bem mais fácil viver de acordo com o padrão do mundo. É muito mais fácil. Mas o que faz a gente viver diferente é a nossa esperança na vida eterna em Cristo, né? E a gente deve mudar e santificar a nossa maneira de agir na Terra por conta dessa esperança, né? Isso só vai ser possível se a gente se aproximar cada vez mais de Deus, né? Pela convivência, né? Então, como é que eu exemplifico isso tudo que eu estou falando aqui? É o que eu falei lá atrás, lá na outra Check Live, que eu trouxe a mensagem também, sobre tá sempre focado em Deus, né? É a leitura da palavra, é o tempo devocional, é a oração, é a comunhão com a igreja, tá perto de amigos cristãos, ter boas influências, né? Buscar aconselhamento com um discipulador, isso tudo, esses passos e alguns outros ainda, o louvor, tem algumas pessoas que se aproximam muito de Deus com música, né? Isso é muito comum, cada pessoa tem o seu próprio jeito de se aproximar mais de Deus, né? Tem uns que é lendo a palavra, tem outros que é fazendo devocional, tem uns que são louvor, como eu falei, né? Isso vai de cada um, né? Desenvolver um método para que a gente esteja sempre na comunhão de Deus, né? E isso é um ciclo que ele só vai ser completo, né? No dia que Cristo voltar, né? Para nos buscar, né? E o ciclo eu acordo querendo mais, querendo conhecer mais a Deus, né? Querendo mais de Deus, né? E à medida que eu vou buscando isso, a minha mente vai sendo transformada, né? Eu vou deixando de lado as atitudes erradas que eu tenho, eu vou me afastando do pecado, eu vou transformando a minha mente, como Paulo escreveu, né? E a minha maneira de agir vai mudando no dia a dia, né? E as pessoas ao redor vão acabar percebendo isso, né? E isso tudo vai me dar um ânimo para enfrentar o mundo, né? Porque a gente tem a certeza de que Cristo venceu o mundo, né? A gente já sabe disso. Porque a gente tem a história, né, escrita já, né? E com essa certeza, a gente acorda todos os dias sedento pela palavra, né, e por me aproximar mais de Deus. Então esse é o ciclo, né? Uma coisa vai levando a outra, né? À medida que eu vou me aproximando mais de Deus, eu vou tendo mais vontade ainda de estar perto de Deus, né? E para quem já viveu uma experiência assim de eu fiz um devocional top assim por um mês assim, e eu sei disso porque eu já vivi uma experiência assim de estar um mês assim sem falhar um dia no devocional, e eu sei como isso foi bom e como eu estava cada vez mais querendo estar perto de Deus e querer cada vez mais aprender, e o ciclo é um ciclo que vai se renovando o tempo inteiro, né? À medida que eu vou me aproximando, eu vou me transformando, né? Mas como é que a gente pode agir com essa verdade nas nossas mentes, né, no dia de hoje, né? Porque a gente é constantemente bombardeado com mentiras, né, na rede social, na internet, na TV e tudo mais. E sobre isso, né, o New York Times, o jornal lá americano, postou um artigo recentemente
onde eles descobriram que a maioria das pessoas hoje em dia acredita que o valor delas, né, o valor das pessoas, está atrelado ao que elas postam ou curtem nas redes sociais. Vocês já devem ter conhecido algum amigo, alguma pessoa assim que acaba vivendo só pela curtida no Instagram ou só pelo like no Facebook, porque dá aquela falsa sensação de valorização, né? Quando a gente recebe uma curtida em uma foto que a gente posta, né? Às vezes é uma pessoa que a gente nunca conversou, mas a pessoa vai lá e curte e a gente, bah, que legal que a pessoa curtiu minha foto. Nunca trocamos uma ideia com essa pessoa, né? Mas daí a pessoa vai lá e curte e daí tu, bah, beleza, tamo grande, né? Ou também uma falsa sensação de pertencer, né? Quando a gente curte uma foto de um famoso, enfim, distante, que a gente gosta, e só que no final das contas ele nem sabe da nossa existência, né? Mas quando a gente vai lá e dá um like na foto dele, a gente sente, bah, eu tô participando da vida desse cara, eu tô junto com ele ali, então tô tendo essa sensação de pertencimento e tudo mais. E isso são sensações que preenchem momentaneamente o nosso coração, mas isso logo vai embora, né? Isso não acaba preenchendo por completo o nosso coração, né? Porque a única coisa que pode preencher isso por completo é justamente o pertencimento em Cristo, né? E a nossa identidade que a gente tem nele. E no fim das contas, né? Se a gente acaba vivendo com esse padrão do mundo, né? De ir atrás das curtidas, a gente nem percebe, mas a gente já está bem lá no meio do padrão, né? E a gente faz de tudo para receber a curtida das pessoas, ou às vezes a gente posta foto até que foge completamente dos padrões cristãos, mas a gente posta foto só para receber aquele like do crush ou para receber aquela curtida dos amigos. Quantas vezes vocês já não viram aí crentes ou não, enfim, os não crentes até eles até não conhecem a verdade, né? Então eles vão ser cobrados com menor rigor depois, né? Mas os crentes quando fazem isso, conhecendo a verdade já, estão assim num caminho completamente errado, né? Que eles adequam a maneira como eles vivem para ir atrás das curtidas e não para viver como Cristo viveu, né? E quando a gente faz isso, a gente pega a instrução de Paulo e de João e joga no lixo, assim, né? De não viver de acordo com o padrão desse mundo, né? De não nos conformar com o padrão desse mundo, né? E a gente acaba guiando a nossa maneira de agir, né? De acordo com o padrão errado, né? Que o mundo valoriza, o padrão completamente errado. E a verdade, né? Como a gente já leu, é que o nosso valor está em Cristo e é nele que a gente pertence, tá? Isso vocês precisam ter sempre na mente de vocês, né? E ele, com toda certeza, sabe da nossa existência, né? Aquele famoso que tu dá o like lá, que tem 5, 6, 20 milhões de seguidores no Instagram, ele nem sabe que tu existe. Ele nem sabe que tu existe. Mas Cristo sempre soube da nossa existência. Antes mesmo da gente nascer, ele já sabia, né? E é a partir disso que a gente deve viver, né? Com a certeza de que a gente é amado por Deus e por isso a gente não precisa se preocupar com a opinião ou com a aprovação do mundo, né? E a gente não precisa correr atrás disso também, né? A instrução, ela é simples, né? Mas ela é complexa, né? Então fica meio que uma contradição aqui, né? Porque a instrução é direta, assim, a gente é filho de Deus. Mas isso é uma instrução, acaba sendo meio complexo, né? Entender isso tudo, né? E quanto mais a gente colocar a nossa esperança nele, né? Mais parecido com Cristo a gente vai se tornar, né? E voltando ali ao que eu falei antes, né? Sobre ser filho de Deus, né? Se por algum motivo tu nunca tomou essa decisão, né? Tu ainda não possui essa identidade em Cristo, essa identidade que eu tava comentando aqui, né? Mas eu queria te encorajar aqui nesse momento. Se por algum motivo tu ainda não entregou a tua vida para Jesus, se tu não nunca fez aquela oração de entrega, né? Ou se tu tem alguma dúvida a respeito do assunto, né? Eu queria te encorajar nesse momento, talvez mais tarde, no final de semana, mas não deixa passar muito tempo, né? Faz agora isso, ou no máximo até domingo, conversa com o teu discipulador, tira tuas dúvidas
e vem entrar no nosso time, né, de filhos de Deus, né? Vem jogar junto com a gente aqui, porque quando a gente percebe essa identidade, quando a gente descobre essa nossa identidade, é uma sensação libertadora, assim, de não precisar mais se preocupar com o resto, assim, né? A gente só precisa entregar a nossa vida para Jesus, confiar nele e o resto ele vai fazer, né? Então, realmente, de verdade, se tu nunca fez essa oração, se tu nunca tomou essa decisão, entrega a tua vida para Jesus, pede perdão pelos teus pecados, né? Confia nele e daí tu vai se tornar um filho de Deus, né? E abrindo agora o espaço que a gente vai ter agora para os discipulados, né? Se tu realmente não tomou essa decisão e quer tomar essa decisão, eu pode vir falar comigo, pode falar com o Tim, com a Dai, com qualquer um dos líderes aqui. A gente gostaria muito de te ouvir e de saber que tu está tomando essa decisão, inclusive, né? A gente ficaria muito feliz com isso. E a gente sabe que vai ter festa no céu também, se isso acontecer, né? Então, fica extremamente à vontade para vir conversar com a gente ou com o teu discipulador, com qualquer pessoa que tu se sentir mais à vontade, né? E a gente vai gostar muito e vai se alegrar muito de ouvir isso, tá? E também para os que já são filhos de Deus, né? Para os que já jogam nesse time, né? Vamos ter um tempo agora de conversar sobre isso, né? Para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Se tiverem alguma dúvida também, podem vir perguntar para mim também sobre a questão da mensagem, né? Se vocês também tiverem alguma dúvida relacionada a essa passagem, podem perguntar para mim, para os exploradores de vocês também, que a gente está super disposto a tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, galerinha? Eu espero que vocês tenham um bom tempo de grupo agora. Eu vou orar rapidinho aqui para encerrar e para abençoar também o tempo de grupo de vocês. Quem vai fazer o grupo hoje, quem vai fazer o grupo amanhã, no domingo. Mas de verdade, não percam esse tempo para conversar sobre esse assunto, que é um assunto super importante e a gente precisa ter sempre isso na nossa mente, né, para que a gente não tome as decisões erradas, né, e que a gente viva de acordo com o que a gente foi criado para ser, né, não com o que a gente quer ser ou com o que o mundo quer dizer para a gente ser, né. Então, vamos orar rapidinho, assim, fecha os seus olhos aí que eu vou orar para encerrar esse momento. Pai, eu queria te agradecer muito por esse tempo, eu queria te agradecer, eu não canso de te agradecer por essa tecnologia que nos permite essas reuniões, mesmo em tempos de pandemia, Senhor, que a gente pode estar se reunindo, cada um na sua casa e em segurança em relação a esse vírus, Senhor, cuidando também dos nossos parentes, por não estar saindo de casa. Eu queria te agradecer também por essa verdade que a gente pode ter enraizada na nossa mente, né, dos filhos de Deus. Eu queria te pedir que a gente esteja sempre lembrando disso, porque é uma verdade muito importante, né? E é a verdade mais importante que a gente tem que ter na nossa mente para que a gente realmente viva de acordo com o que a gente foi criado para ser, né? Não de acordo com o que o mundo quer que a gente seja ou que os nossos amigos nos dizem ou pais ou más influências também, pessoas da internet que a gente às vezes acaba seguindo e tendo uma admiração e a gente acaba imitando as atitudes erradas dessas pessoas, né? A gente quer te imitar, Pai. A gente quer que Tu seja a nossa referência e que a gente viva cada vez mais perto de Ti para que as nossas atitudes sejam transformadas e que isso reflita depois na nossa maneira de viver e para que isso realmente cause um impacto ao nosso redor. E para que as pessoas, ao verem esse impacto, acabem também se perguntando o motivo da gente viver diferente, Senhor, de a gente não viver de acordo com o padrão do mundo, né? Queria te agradecer muito por essa verdade, queria te agradecer também pela oportunidade de poder estar falando sobre essa verdade para os adolescentes. E eu queria te pedir também que se alguém aqui não tomou essa decisão, Senhor, por favor, coloque essa vontade no coração dessa pessoa, que o Espírito Santo possa agir no coração dessa pessoa e ela possa
tomar essa decisão ainda essa semana, Senhor, que ela não deixe isso passar e não deixe essa oportunidade, uh, essa a melhor oportunidade da vida dela passar assim pela frente dela, Senhor. Quero te pedir agora também pelo tempo de grupo, agora que seja um tempo abençoado de tirar as dúvidas e também que a gente possa ter um bom final de semana, Senhor. Para quem vai fazer o grupo agora ou para quem vai fazer o grupo depois também, que a gente possa ter um tempo de conversa e esclarecimento de dúvidas também e até mesmo um debate sobre o assunto, Senhor, que é uma verdade tão importante que às vezes a gente acaba esquecendo na correria do dia a dia. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.